eu falei pra vocês, vou usar esse tecido que tem o listra. Portanto, eu vou decidir se eu quero a listra assim ou assim. Eu vou talhar a listra em pé, certo? Então, eu já vou talhar assim, duplo. Por que duplo? Porque eu já talho duas, né, cada vez. Deixei a margem de costura aqui embaixo. Vou fixar com alfinete. Posso até riscar, né, marcar e vou talhar. Vou talhar quanto? Seis pedacinhos desse. 6 topos, né? Deixar a margenzinha de costura aqui. Não precisa muito mais do que isso não, tá? Pronto, é só repetir isso aqui agora. Posso usar ele mesmo como modelo agora, né? Gente, agora eu vou cortar a parte da sainha. Se eu quiser fazer ela curva, tudo bem. Se eu quisesse fazer ela reta, também poderia. Só deixo ela franzida e franzo assim, ela fica como se fosse um babado. Fica bonito também. Muito bonito fica. Então, eu vou cortar duas vezes. As duas eu vou cortar no tecido principal. Não vou tirar no forro, tá? Que eu acho que vai ficar mais interessante eu fazer as duas, porque é a aba esse, então ele vai ficar melhor. Aqui onde que é dobra, a gente coloca a dobra mesmo, ó. E fixa ela. Lembrando da margem de costura sempre. Aqui na dobra não precisa margem de costura, tá? Aqui já tá dobrado, senão vai ficar grande demais. Criança, isso aqui dá para uma criança aproximadamente de 8 meses, até 1 ano quase esse tamanho. Porque eu medi a cabeça da minha neta, é mais ou menos esse tamanho aqui. Então todos os retalhos você pode guardar, porque você vai ter outras peças que você vai querer fazer. E você aproveita, ó. Agora nós dobramos novamente. Né? E vou colocar novamente dobra na dobra, porque ela precisa estar na dobra, não vai dar aqui. Mais um pouquinho. Ó, já tiro por essa mesmo, que essa já tá com a margem, né? Isso já é o forro, tá? Uma vai ficar a parte principal, o outro vai ser o forro. Aqui está. Vou tirar pra ver. Aqui está nosso topo de cabeça, ó. Uma. Duas. As duas estão aqui. Aqui está forro, peça principal, desculpa. Ó, 2, 3. E o forro de cada uma delas, ó. Certo? Agora a gente vai costurar ela, fazer a montagem. Na hora da montagem, aqui nessa beiradinha, se quiser pôr um viezinho vermelho, é uma questão de opção, tá? Eu vou ver se eu tiver, eu vou, talvez até traga pra você ver. Costurar o forro. Vou preparar o forro, bota direito com direito, sempre. E você vai emendar todos. Eu emendo 2 em 2 cada vez, tá? Lembrando da margem de costura que você deixou. Nesses primeiros 2 aqui agora eu boto mais um. Vai ficar em 3 já.
esse segundo aqui também vou botar mais um. Também vai ficar em 3. Agora eu estou com 3 e 3. Praticamente o forro já, ó, já está se formando, tá vendo o chapéu? Olha aqui, ó. Então agora você vai botar direito com direito e vai fechar uma parte, não toda, tá? Você vai fechar e vai deixar uma parte aqui aberta, ó. Aqui e aqui você deixa aberto. Então você centraliza bem aqui. O forro ficar bonitinho e vem desde baixo, ó. E agora eu vou pular esse espaço e vou terminar só aqui embaixo uma parte. E você vai poder virar depois, na hora que nós colocar o forro, ele ficar com o acabamento perfeito. Aqui a gente alinha. Aqui a gente tira o excesso. Certo? Aqui a abertura para nós virar e ele ficar todo o acabamento bem feito. Na parte do topo você vai fazer a mesma coisa. Bem certinho o meio em cima, porque é ali que vai aparecer, né? Se embaixo der uma pequena diferença por causa do talhar, aí não tem problema, você tira. Em listra ele fica bonito, ele fica diferente. Mesma coisa, a outra parte. Esse e esse. Agora nós vamos unir os dois e vamos... Acho que essa máquina pode vir mais pra cá, isso. Vamos unir bem na costurinha aqui, ó. Bem na costurinha aqui. Agora nós vamos fechar tudo, tá? Fora, não tem problema, não precisa deixar abertura não, esse. Só no forro que a gente deixa abertura. Se não ficar bem encaixadinho o centro, a gente tira e refaz. Porque no começo pode acontecer de não ficar 100%. Se bem que ali em cima você pode pôr um botãozinho também. Eu acho que eu vou pôr um botãozinho vermelho também para combinar, vai ficar bom. Ó. Aí agora é só colocar um botão. Aqui está pronto o topo também. Certo? Né? Vamos montar, deixar agora de lado esse e vamos montar a parte de aba, né? Que seria aqui, essa. Aí você pode também fazer esse movimento aqui e ver se isso aqui vai fechar aqui. Ó, você vem aqui. É bom já medir antes? Sim. Por que é bom medir antes? Porque se tiver que fazer alguma adaptação em costura, você faz antes de fechar ela toda, ó. Só o necessário para a colocação da costura. Aqui embaixo eu vou pôr um viés. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui. O viésinho daquele fino, ele é assim, dobrado, né? Eu passei o ferro e abri ele assim. Né? Abri ele assim
E agora eu vou dobrar ele bem no meio. E então eu vou pregar ele primeiro, para eu não ter essa preocupação daqui a pouco dele não dar certo. Então eu vou fazer ele assim, eu vou costurar ele aqui, ó, bem na ponta. A dobra dele fica para dentro, para que eu possa depois ficar para fora. Eu quero fazer um acabamento para dar uma quebrada nessa listra aqui. Isto assim. Então, ó, vem costurando desde lá, colocando, né, só uma costurinha reta, só um pezinho de máquina. Agora eu vou fechar a saia já. Vou fechar para deixar ela pronta para... Depois eu venho aqui, vou fechar ela aqui, ó. Quanto que eu vou fechar? O tanto do pezinho da máquina de novo. Eu fecho esta. Por causa do acabamento do viés, para a costura ficar mais bonitinha, tá? E fecho esta também, que é que a gente pode... Segunda parte que a gente pode chamar até de forro, né? Mas é uma outra parte, sabe? Ela não tem um lado definido ainda. Esse aqui eu acho que vai dar pra botar aqui em volta do topo, ó. Olha só, daqui a pouco. Acho que vai ficar bom também. Ou botar no laço, vamos ver. Aqui está. As duas estão fechadas. Essa aqui eu vou abrir aqui também com a unha para dar um... Ó, certo? Agora eu vou casar costura com costura aqui no meio. Mas eu vou costurar pelo lado de cá, porque eu vou seguir a mesma costura que eu já fiz, né? Então eu botei direito com direito, direito com direito, vou assentar certinho em cima e vou seguir a mesma costura que eu já fiz para pregar o viés. Só isso. Ó, tá ficando com o viés lá dentro, ali, ó. Vamos costurar tudo então. Dei toda a volta. Vamos cortar os excessos de fio aqui. Agora a gente vai virar, ó. Pode ser feito, não precisa ser feito de listra, meninas. Pode ser com qualquer tecido, tá? Opa, aqui ficou muito pra baixo, ó. Tem que passar a máquina um pouquinho mais pra cá, pra não aparecer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Virando tudo. Ó, aqui está. Eu vou lá passar ele. Quando eu digo vou passar, ó, vou sentar direitinho assim, ó, e vou puxar pra cá pra passar bem ele, tá? Eu vou passar uma costura aqui agora, ó, juntando, unindo os dois, pra que ele não... Aqui não gostei muito não nessa parte, mas vai ficar assim, né? Unindo os dois, ó, pra que ele fique fácil de eu trabalhar a hora que eu pregar o topo, tá? E se você quiser aqui também, você pode pregar uma costurinha. Eu acho que eu vou pregar uma costurinha aqui também. Começar daqui. Isso. Bem próximo. Então, essa costura aqui a gente chama de costura de embeber, porque é uma costura para firmar tudo que é curvo, tá? E essa aqui é só para quando lavar o chapeuzinho, ele não ter que estar dando problema, né? Ó, bem na pontinha, certo? Todinho. Pode sair fora aqui. Passei as duas costuras, essa aqui e essa de cima, tá? Então eu vou dividir em 4 partes iguais, aqui e aqui. Vou colocar o alfinete. Aqui não tem problema, que eu já tenho a marca. E aí vou dividir ao meio de novo, ó, pra botar outro alfinetezinho. Só pra mim saber exato
a colocação dos... Ó, na verdade deveria ter 6, né? É, 6 isso aqui, então eu teria que... Não tem necessidade. Eu vou fazer... Aqui não tem um lado certo, então você pode escolher agora qual você quer pra fora, né? Qualquer um dos dois tá bonitinho pra fora, então não importa. Você vai colocar esse aqui dentro, certo? Ó, colocou aqui dentro, assim, ó. Coloca aqui dentro, ok? Pega, fixa com alfinete ou alinhava, que é mais seguro pra você. Ó, o alfinetezinho já está aqui. Pode ser fixo, ó. Tem que dar certinho, tá? Por isso essa costura que foi feita na aba primeiro aqui, ó. É pra segurar isso, ó. Se eu for costurar, ele vai dar certinho. Eu vou costurar aqui, certo? Essa costura aqui fica assim, não tem problema, porque o forro vai vir para encaixar e fechar tudo. Então, nós vamos colocar ela aqui na máquina e vamos costurar ela nesse sentido aqui, ó. Sem preocupação nenhuma, porque ele encaixa, ele tá no tamanho, tá? Não precisa puxar nenhum nem outro. Vou dar uma dica já que pode acontecer na hora que você estiver colocando o topo. Pode acontecer de faltar um pouquinho ou sobrar um pouquinho. Aí você vai numa dessas costuras, aqui já está na última, ó. Nessa última costura aqui, tira só um pouquinho aqui embaixo. Aqui embaixo, só um pouquinho. Mas não vai ter grandes problemas não. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma ainda, isso. Por isso que as medidas tem que ser bem certinha, tá? Aí vamos tirar, quero mostrar pra vocês o que pode acontecer. Porque a gente faz com a medida e no talhar sobra um pouquinho. Aqui, ó. Aqui está, né? Ainda falta esse pedacinho. Então, você vai vir aqui, ó. Ó, vai ver que pra ficar perfeito, você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma tiradinha ali, ó. Meio pezinho de máquina. Então, você vem aqui no topo e entra um pouquinho nessa parte aqui, ó. Um pouquinho aqui, só isso. E aí, ela já vai dar... Ela não vai influenciar na modelagem, não. Pode fazer. Ele tá curvo, então ele não vai... Aí não desmancha, mede novamente, aí, ó. Certo? Então é só costurar o restante agora. Dá pra tirar esse excesso, se for o caso. Não deu nem 5 assim, meio centímetro, não deu. Isso é porque a gente rouba na costura. Não deixa dobrar nada. Depois eu corto pra você ver, ó. Já tá no formato de um chapéu, né? Olha aqui, ó. Um chapéuzinho. Quer mais godezinho? Abre mais aqui, não tem problema. Quer franzir isso aqui? Faz franzir, também fica bonitinho. Aqui está. Pronto. Ó, costurado. Agora vamos colocar o forro. O forro, então. Ó, está assim, né? Aqui tá ele feito. E aqui tá ele para nós pôr o forro. O forro nós temos que pôr o acabamento junto com esse. Então, você vai botar direito do tecido com o direito da peça. E essa peça você vai ter que botar ela toda aqui dentro. Certo? Você colocando ele aqui dentro, você procura casar cada costura com cada costura da parte de dentro. Então, ó, ele vai ficar assim. Você vai costurar aqui em volta todo novamente, tá? Não precisa deixar abertura, porque nós já temos uma abertura, né?
Então, vamos às costuras. Aqui não tem segredo. Você vai só seguir a mesma costura que você já fez anteriormente, né? E faz o mesmo processo que você já fez na colocação do topo. Costurado, ó, né? Fica assim, ó, pra dentro, ó, né? Ou assim também, não faz diferença. E agora nós vamos ter que virar ele, né? Tirar os fios e virar. Lembra que a gente deixou uma abertura aqui, ó, em algum lugar? Tá aqui ela. Por aqui que nós vamos virar ela. Com cuidado, né? Ó. Está o nosso forro. Aqui está a nossa abertura e aqui está o nosso topo. Agora você vai vir aqui, nessa parte aqui, ó, e você dobra isso aqui pra dentro certinho. Vamos afastar para não ter perigo. Ó. Dobra aqui, passa uma costurinha de reta bem aqui, ó. Esse é forro, esse não tem problema, fica aqui. Fica um acabamento mais bem feito, né? Ó, passa uma costurinha de reta aqui. Você costurou, tá pronto, ó. Agora você vai levar bem pra dentro, bem certinho. Aqui, ó. Você vai passar uma costura de reta bem nessa linha aqui, ó. Que vai pegar, você passa pelo direito e vai esticando. Porque quando você depois vier com um botãozinho aqui em cima, você coloca prende os dois forros, o forro junto com o... Ó, como eu fiz com o alfinete. Prende o forro junto com o topo, né? Agora eu vou passar uma costurinha aqui, vou pregar o botão e vou fazer um lacinho ainda pra pôr, porque é de menina esse e eu vou fazer um lacinho. Então aqui você passa em volta de todo o topo, sempre organizando embaixo, para que ele não fique tecido sobrando nem dobrado, né? Volta todinho. Já passei a costura em volta de toda a cabeça, aqui por dentro também, porque daí ele segura o forro, né? Ó, aí está. Agora vamos fazer o laço. Eu peguei uma medida de tamanho aqui opcional, tá? Mas eu vou dar as medidas que eu peguei aqui. Eu peguei 12 por 19. Então eu vou costurar ele aqui nessa ponta e nessa e vou deixar uma abertura no meio, quer ver? Eu costuro um pedaço, pulo e costuro o restante. É uma abertura para poder virar o laço. Ó. Aqui eu deixei uma abertura, certo? Agora eu abro aqui, ó. E aqui, e centralizo bem essa costura aqui, ó. E passo uma costura aqui e uma aqui, ó. As duas pontas, uma nesse lado e outra nesse. E aí eu vou virar. Esse lacinho é bom de fazer. Uma vez costurado aqui, é só virar. Aí pega ela e vira. Os cantinhos bem certinho. Viu porque o furinho que eu deixei no meio do laço? Ó, aí está. Fiz um quadradinho, tipo uma almofadinha mesmo, né? Agora eu vou vir com a minha agulha de costurar e vou fazer isso aqui. Vou buscar a agulha e o fio. Aqui, ó. Bem no centro. Eu dobro assim pra achar o centro, ó. Já deu. Ó, eu vou levando assim no centro. Posso até conferir pra ver se tá ficando bom. É isso aí. Puxa bem, ó. Pode até dar as duas voltas, assim, organizar.
Dá uns 2 pontinhos aqui para firmar. E vou usar o viés vermelho para botar no meio, que eu acho que vai ficar legal. Aqui, ó. Deixo ele dobradinho, normal, né? E coloco ele bem aqui no meio, aqui, ó. Embaixo. E dou uns pontinhos também. Pode usar cola, se for o caso. Eu gosto de tudo costurado. Tenho mania de costurar. Porque depois pode jogar na lavadora de roupa, não tem problema. Ó. Aí eu dou a volta aqui em volta, ó. Certo? Dá 2 voltas porque tem bastante tecido aqui. Tirar o excesso. Eu gosto de dobrar a pontinha e fazer o acabamento com o mesmo fio que tá aqui, ó. Que é atrás. Isso, aqui está. Nosso laço. Aí eu vou fixar junto, vou fixar o botão vermelho aqui em cima, já tô com ele aqui, ó. E vou fixar esse aqui onde eu achar melhor. Eu posso pôr aqui no final, aqui, ó. Né, ó. Aí já fica, cobre minha emenda aqui. Mas bem aqui no meio. Acho que é isso que eu vou fazer. Vou fixar ele bem aqui no meio atrás. Aí pode ficar do lado, se quiser, ó. Aí depende do gosto, né? E vou fixar o botão. Ó, aqui está ele pronto. Com o laço colocado. Fixo, com todo costurado. Botei um botãozinho comum. Aqui em cima pode ser usado um botão de pé. Fica mais bonito do que esses com buraquinho, como eu fiz. Ó, dentro. Né? Então ele tá bem acabadinho. Dá pra ganhar. Dá pra vender, dá pra fazer para suas crianças. Ok? Então aqui está o nosso chapéu de hoje.